Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, momento de meditação e oração. Vamos nos concentrar na nossa espiritualidade. É hora da liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, a liturgia da missa, 22 de janeiro de 2021, sexta-feira, segunda semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4, oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai, no vosso tempo, a nossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos do 6 ao 13. Irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, e nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque terei misericórdia de suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar de nova aliança, declarou: velha a primeira. Ora, o que envelhece e se torna antiquado está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 85, versículos 8º, 10º, do 11 ao 12, 13 ao 14, refrão 11a. A verdade e o amor se encontrarão. Repitamos. A verdade e o amor se encontrarão. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedei-nos também vossa salvação. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habita em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, a justiça olhará dos altos céus. A verdade e o amor se encontrarão. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará as suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. A verdade e o amor se encontrarão. Vamos! A verdade e o amor se encontrarão. Agora vamos aclamar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós ele entregou essa reconciliação. Texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade, para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. É um grande católico, liderança da comunidade Nova Aliança. E-mail santini@novaaliança.com.br. Vamos ao texto, então, de Antônio Carlos Santini. O texto tem o título Aquele que o traiu, Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Este evangelho realmente faz pensar. Interrompendo a roda viva de seu ministério, Jesus vai passar a noite inteira em oração no silêncio da montanha. Ora, a montanha é lugar bíblico do encontro com Deus. Por certo, Jesus conversava com o Pai acerca da escolha que faria ao amanhecer, convocando os 12 como colunas de sua igreja. E um deles foi Judas Iscariotes. Será que Deus se enganou? Será que o filho ouviu mal as indicações do pai? Teria havido um lamentável engano? Claro que não, né? Claro que não. Tal como Pedro, Tiago e João, os 3 apóstolos que deram a vida por seu mestre, também Judas Iscariotes, trazia esse mesmo potencial apostólico e a mesma missão evangelizadora. Por que então acabaria tragicamente como traidor? Mistério profundo, nada que a mente humana possa avaliar com exatidão. Mistério, porém, que diz respeito a cada um de nós. Os exegetas acreditam que Judas Iscariotes fosse um dos 2 ex-guerrilheiros, conforme 2 espadas em Lucas, capítulo 2, versículo 38, que acompanhavam Jesus. Então, Judas teria sido um dos 2 ex-guerrilheiros. Teria Judas a esperança de usar o prestígio e a força de Jesus para um projeto de libertação militar e social do povo judeu dominado pelos romanos. E teria sido dominado pela decepção quando Jesus demonstra claramente que seu reino era de outra ordem. Então Judas pensava, vamos usar Jesus para libertar os judeus dos romanos. E Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Em latim, o mesmo verbo tradere se traduz em entregar e trair. Ainda que Judas fosse venal e escravo do dinheiro, conforme João 12, versículo 6, convenhamos que 30 moedas, o preço de um escravo, era muito pouco para mudá-lo em traidor de um mestre que já demonstrava sua estatura sobre-humana em curas e milagres. Existe algo que ultrapassa o nosso humano entendimento aí. O mistério permanece. Também nós temos sido testemunhas de grandes feitos do Senhor, temos contemplado a ação surpreendente de sua graça na vida dos santos, temos admirado a fé de tantos mártires que testemunharam com o próprio sangue sua adesão a Cristo. Mesmo em nossa vida pessoal, Deus tem demonstrado sua presença de forma admirável. Não bastam estes sinais para que nossa fidelidade permaneça até o fim? Em nota, a Bíblia de Navarra comenta:
A traição de um íntimo é muito mais dolorosa e cruel do que de um estranho, porque supõe uma falta de lealdade. Também a vida espiritual do cristão é verdadeira amizade com Cristo, por isso assenta sobre a lealdade, a honradez e a fidelidade à palavra dada. Nos momentos difíceis, que nosso amor não desfaleça. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor não me deixe desviar de teus pecados. Retificando, Senhor, não me deixes desviar de teus preceitos. Salmo 119, versículo 10. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. E agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos. No Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Usem à vontade, livremente, foi Jesus quem mandou, o mestre mandou. Deixa eu ver se eu consigo colocar o dedo aqui na estampa, na imagem do mestre. Ele mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então usem à vontade. O texto que eu vou ler é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Padre Evaldo, sua bênção. 22 de janeiro é dia de São Vicente Pallotti. Vicente Pallotti nasceu em Roma, dia 21 de abril de 1795, numa família de classe média. Com sua mãe, aprendeu a amar os irmãos mais pobres, crescendo generoso e bondoso. Enquanto nos estudos mostrava grande esforço e dedicação, nas orações mostrava devoção extremada ao Espírito Santo. Às vezes sua generosidade preocupava, pois geralmente no inverno voltava para casa sem os sapatos e os casacos, ou o casaco. Em 1818, depois de muito custo, tornou-se sacerdote pela Diocese de Roma, onde ocupou cargos importantes na hierarquia da Igreja. Muito culto, obteve o doutorado em Filosofia e Teologia. Vicente defendia que todo cristão leigo, através do sacramento do batismo, tem o legítimo direito, assim como a obrigação, de trabalhar pela pregação da fé católica. Fundou em 1835 a obra do apostolado católico, que envolvia e preparava os leigos para promoverem as suas associações evangelizadoras e de caridade. Vicente Pallotti morreu em Roma no dia 22 de janeiro de 1850, aos 55 anos de idade. Em 1963, as suas ideias e carisma espiritual foi plenamente reconhecido, em 1963, as suas ideias e carisma espiritual foram plenamente reconhecidos pelo Papa João XXIII, que o proclamou santo. Reflexão. São Vicente Pallotti deu prioridade ao engajamento dos leigos na igreja. No trabalho em comunidade, esperou novos impulsos na evangelização. Com entusiasmo apaixonado, trabalhou pela difusão da fé, animado pelo maior dos mandamentos, a caridade. Seu exemplo de vida era Jesus, Deus entre os homens. Olha que importante, seu exemplo de vida era Jesus Cristo, Deus entre os homens, e irmão maior entre os irmãos. Oração, rezemos. Deus, Pai de misericórdia, que tudo fizeste para possibilitar que o ser humano fosse redimido, enviando até seu filho para morar entre nós. Ajudai-nos, pela intercessão de São Vicente Pallotti, a responder com fidelidade e amor aos apelos de nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo: Jesus, Maranata, como dizem os protestantes e evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, somos todos irmãos. Somos irmãos evangélicos, protestantes, católicos, todos irmãos, e aguardamos a vinda do Cristo pela segunda vez.
Jesus vai voltar um dia, esteja pronto. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e quando ele voltar vai nos levar para a vida eterna, onde o sofrimento de agora nem se compara com a felicidade futura, com a glória futura que será revelada em nós, como disse o apóstolo São Paulo. Shalom.